Fala vasos, como é que vocês estão? Sua alegria, Micael Silva aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo e venha junto comigo para mais essa reflexão. Hoje nós vamos falar acerca do livro de Provérbios e o comportamento de um homem que ele está apto para assumir um alto posto. Imagine que você tem a oportunidade de sentar e receber instrução de alguém que sabe do passado, sabe do presente e sabe o que acontecerá no futuro. E essa pessoa, ela compila todas essas informações e te escreve e fala: olha, se você ler todos os dias essas informações, essas instruções, você saberá como proceder, ter uma vida abençoada, ter uma vida livre de problemas, desafios você sempre terá, mas você receberá a instrução nesses pergaminhos de como sair, como ultrapassar e vencer esses desafios. A resposta pronta e rápida, de imediata, de qualquer pessoa minimamente lógica, ela aceitaria de prontidão. E o que eu quero dizer para você é: já existe esse livro, já existe esse pergaminho e esses escritos. Encontra Bíblia Sagrada. E quero falar principalmente do livro de Provérbios. No livro de Provérbios, desde o capítulo 1 até o capítulo 31, Deus dá, através de Salomão, instruções do que um homem, que ele quer se desenvolver como homem, ser um provedor, um protetor, alguém que tem um posto, alguém que tem uma responsabilidade. Deus dá instrução. E Salomão, ele, pela sua experiência, pela sua sabedoria, por ele observar e por ele ter estudado o comportamento humano das civilizações, ele começa passando instrução para o homem. E as primeiras coisas que ele fala é: homem, invista tudo o que você tem. Invista todos os seus bens, todo o teu valor, todo o teu ouro em procurar, em adquirir a sabedoria e o conhecimento. Pois a sabedoria e o conhecimento te livrará da ruína e te protegerá no dia do mal. E ele fala: pois não são assim os tolos, pois os tolos eles desprezam o conhecimento, e por isso é onde mora a sua ruína. No capítulo 31, é o capítulo final do livro de Provérbios, a mãe do rei Lemuel, um jovem, no treinamento para assentar a cadeira de rei, a sua mãe chega para ele e passa algumas instruções. E tem alguns pontos interessantes aqui, porque a mãe dele passa algumas instruções que nós podemos levar para a nossa vida. E se nós levarmos essas instruções para a nossa vida, nós seremos muito bem recompensados. E uma das primeiras instruções que ela passa para o rei Lemuel é: que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? O que eu irei falar, filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Primeira lição. Ela fala que, assim como o exemplo do rei Salomão foi um exemplo que ficou marcado na história por ele dividir a sua atenção, o seu tempo, a muitas mulheres. E as mulheres, ela têm o poder de quê? Da persuasão. Então o homem, quando ele gosta de uma mulher, quando ele gosta de uma moça, ele dedica toda a sua atenção, toda a sua admiração para essa mulher. E a mulher, ela tem a capacidade de conseguir chamar a atenção desse homem e conseguir aquilo que ela quer através da persuasão. O que nós temos que entender é que, de fato, existe no homem a questão da testosterona. A testosterona é que faz o homem ele ter a capacidade de ter a força maior, a sua voz mais grossa. Essa mesma testosterona faz com que o homem tenha energia a mais, ele demore mais a envelhecer. E essa força é que dá ao homem a capacidade de focar em um objetivo e permanecer por longas horas, por longos períodos focado com a sua atenção direta para poder conquistar aquele objetivo. E quando o homem ele pega toda a sua testosterona, toda a sua força, toda a sua virilidade, e ao invés dele entender que esse poder foi dado por Deus para ele, quando Deus o criou, para que ele pudesse caçar, governar,
proteger, produzir, direcionar tudo isso para desenvolver a sua vida e criar uma família. Quando ele pega toda essa força, toda essa capacidade e ele vive uma vida dissoluta, vida de balada, vida de sexo casual, vida de bebedeira, vida de perca de tempo em redes sociais, ele começa a dividir e dissipar toda essa força, fazendo com que essa sua força ela seja desperdiçada através das distrações. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a maioria dos mecanismos que existem hoje justamente são para distrair a visão, o foco do homem e da mulher, para que eles venham perder o seu norte, o seu objetivo e não consigam focar no que realmente interessa. E muitas das vezes, quando você tem o excesso de informação, mas não tem um objetivo, não tem um foco, não tem um plano, não tem uma meta, você acaba sendo bombardeado e acaba ficando paralisado. A mesma coisa se aplica quando você tem uma vida promíscua. Você não é governado pela cabeça de cima. Você não tem uma governança, um domínio próprio. Você não tem uma orientação. Nenhuma dessas informações chegou até você. Você não consegue se controlar. Automaticamente você não consegue acessar altas responsabilidades. Por quê? Porque altas responsabilidades elas requerem que você tenha uma autodisciplina, um alto poder de controle, um alto poder de gestão. E isso demanda que você tenha foco preciso, atenção direcionada. Então já nesse primeiro versículo, a mãe dele já instrui e fala: meu filho, não dê às mulheres a sua atenção. Pelo contrário, foque em adquirir conhecimento, foque em adquirir sabedoria, foque no seu, desenvolva-se. E na hora em que você for escolher uma esposa, a instrução vai vir mais adiante. E no versículo mais adiante ela ainda fala: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Essa instrução aqui, ela está dizendo que não é que é proibido você beber, não é que é proibido você se divertir. Na realidade tem um princípio mais forte ainda, que todas as vezes que as pessoas bebem, elas bebem não como uma forma social. Na realidade, elas bebem para fugir da realidade, direto ou indiretamente. Ninguém bebe para se divertir. A pessoa pode inventar uma desculpa de que ela vai beber para se divertir com os amigos, mas na realidade, no seu subconsciente, ela está procurando a bebida para se deslocar da realidade e ter picos de prazeres que imitam a verdadeira felicidade e assim tentar preencher um vazio que há no seu coração. Só que aí é que está o problema. Quando você começa a beber a ponto de perder o sentido, você desloca a tua mente do centro, automaticamente a tua natureza animalesca ela vem à tona. E quando a tua natureza animalesca ela vem à tona, você perde o sentido e o que impera é literalmente a tua natureza caída. Esse é o problema. E a bebida forte, ela vai linkar justamente com o descontrole na área sexual também, pois um homem descontrolado sexualmente, ele vem à tona toda a sua natureza animalesca, assim como a bebida. Para um cristão que diz que é cristão, ou uma explicação cristã e bíblica é a seguinte: se você professa a fé em Jesus Cristo e você crê nele com todo o teu coração, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E uma vez que o Espírito Santo vem morar dentro de você, e você faz uso de bebida alcoólica recorrentemente, rotineiramente, e você chega a ponto de perder o sentido, todas as vezes que você usa uma substância química para deslocar o teu sentido central, o que vai aparecer é a tua natureza, ou melhor dizendo, se não é o Espírito Santo que está no controle da tua mente, é um demônio que está no controle da tua mente. Então o que vem à tona é o descontrole total, e é aí que você começa a abrir brecha na tua vida, para que ela comece a se emaranhar e perder todo o rumo. Então, ou seja, você vê que desses versos você consegue aprender lições valiosíssimas que você pode levar para a sua vida e evitar problemas gigantes. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Outro ensino. Se você pensa em mudar de vida, você tem que ter uma razão específica.
A sua razão específica não pode ser somente balizada no dinheiro, de querer sempre acumular coisas para você, para você, para você. A provisão de Deus ela vem na tua vida de acordo com o teu chamado. Se o teu chamado é para impactar nações, a provisão de Deus ela vem para que as nações sejam atendidas. Só que se o teu principal objetivo é simplesmente acumular coisas perenes, no caso é dinheiro, e na realidade o dinheiro cada vez mais ele está vindo para uma forma intangível, porque o dinheiro ele não é tangível, ou seja, o dinheiro não significa aquele papel moeda, aquele 10, 20 reais que você vai no mercado e compra, aquilo não é dinheiro, aquilo é papel moeda. Dinheiro ele tem as suas propriedades. O dinheiro ele pode ser uma soma para poder você calcular a quantidade de bens que aquilo possui. O dinheiro ele ganha valor conforme o tempo passa. O dinheiro ele tem uma característica que quanto mais você estuda sobre ele, você passa a entender, você entende que o dinheiro ele não tem emoção. Nos Estados Unidos o dinheiro ele tem um conceito de energia, ou seja, quando você pensa como utilizar o dinheiro, mais fácil fica de você conseguir manuseá-lo. Mas a realidade é que você tem que ter um objetivo principal. Mudar a realidade da sua família, poder ajudar mais pessoas, poder levar a mensagem do Evangelho para frente, pregar aquilo que você acredita, se vai impactar de uma maneira positiva a sociedade. E mediante esse teu objetivo, o dinheiro ele será uma consequência do teu bom desempenho, do teu exercer desse teu chamado. Então, quando você olha para uma pessoa e ela só fala de dinheiro e a vida dela é querer ter mais dinheiro, para mim não faz tanto sentido, pois dinheiro pelo dinheiro, para mim não tem a relevância. Dinheiro não é a finalidade de todas as coisas, dinheiro é uma ferramenta. Então, quando você compreende que você é uma ferramenta, você é um vaso, e esse vaso, todas as vezes que você se coloca disponível, o Espírito Santo habita em você permanentemente, você é usado para impactar a vida de pessoas. Então o dinheiro, ele vem na tua vida, você consegue usufruir dele para impactar não só a sua vida, mas a vida do próximo. E quanto mais você entende isso, e mais você impacta a vida do próximo, mais ele vai aumentando na sua vida, porque o teu chamado ele vai aumentando e a provisão de Deus vem vindo na sua vida. É por isso que eu sempre recomendo, não sigam exemplos de pessoas que só vivem postando fotos de balada, bebedeira. Pode ter muito dinheiro, pode, mas é uma pessoa espiritualmente pobre. Espiritualmente pobre. Pessoas só postam coisas relacionadas a sexo, a vida promíscua. Não que você não possa aprender, você aprende muita coisa, mas relacionada a coisas materiais. Você aprende muita coisa com essas pessoas, entendeu? Mas no quesito de ter um papel de impactar a sociedade, impactar o mundo espiritual, gerar relevância para as outras pessoas, quem só fala de dinheiro e materialismo não consegue sair desse plano material. Então, medite a respeito disso. Mais adiante, o que eu acho mais interessante é que ela agora entra para aconselhar acerca de mulher. E aqui fala acerca da mulher virtuosa. E ela fala, ó Lemuel, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O seu coração está no seu marido e o seu marido confia nela. Por isso, não haverá perdas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã de bom grado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante que longe traz o seu pão. Então, ou seja, aqui mostra que a mulher sábia, a mulher rubi, a mulher virtuosa, você não encontra ela em qualquer lugar, qualquer esquina. Esse que é o problema. E aqui entra um problema maior ainda, é que, principalmente na internet, eu vejo muitos caras reclamando de mulheres, xingando mulheres, levantando homens não, garotos emasculados para ficar contra as mulheres. Na realidade, você olha para esses caras e você vê que esses caras estão com a visão errada, frequentam ambientes errados, se relacionam com pessoas erradas e muitas das vezes acabam taxando as pessoas erradas. Você vai querer exigir de porco, você vai querer exigir de pessoas que não entendem o que é certo e o que é errado, você vai querer exigir bem dessas pessoas. É simples. Se você vive numa sociedade em que vale a pena ser vagabundo, em que
A vagabundagem é estimulada todos os dias, em que roubar é lícito, em que ser corrupto é normal, em que você passar as pessoas para trás é comum. Você acha que se você vive nesse sistema, você vai conseguir vencer esse sistema? Você não vai querer. É a mesma coisa. Como você vai querer exigir uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher temente, uma mulher obediente, uma mulher de Deus, uma mulher empreendedora, uma mãe de verdade, você com vida de balada, cachaçada, sexo casual, droga, a sua visão toda é deturpada, você não tem seu pilar espiritual trabalhado, você não tem noção de família, a tua estrutura familiar é toda detonada, você não pode exigir isso de outra pessoa porque você mesmo não tem esse tipo de estrutura. É simples. E o que eu mais vejo na internet é isso. São caras que têm vida de balada, de beber, de fumar, de sexo casual, de torrar o dinheiro na sexta, no sábado, de viajar para outros países e se relacionar com prostitutas. Esses caras falando mal de mulher. Só que eu pergunto é o seguinte, aonde você está buscando essas mulheres? Com que tipo de pessoa você está se relacionando? E existe um ditado por aí, não está na Bíblia, mas é um ditado que é muito verdadeiro, que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se você é uma média das pessoas com que você anda, se você é ladrão, você vai ser tido como ladrão. Se você anda com corrupto, na hora que a polícia vem, você vai pro saco. Essa é a realidade. Então, ou seja, como você quer exigir uma mulher de valor, sendo que você não anda em ambientes de pessoas de valor? Como você vai querer exigir um homem de verdade, sendo que você não tem uma referência masculina na sua vida? Entendeu? Como que você vai querer exigir que as pessoas sejam melhores, sendo que quando você tem a oportunidade de passar alguém para trás, você vai passar? E não adianta falar do governo, porque o governo ele é o que é. O governo não foi criado para ajudar ninguém. Pelo contrário, quando você lê o livro de Samuel, você sabe que todo o poder que emana do homem, ele corrompe. É simples. E voltando de novo para esse pergaminho, quando nós olhamos as escrituras, ela dá todo o detalhe do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então você querer exigir um mundo melhor, um lugar melhor, nesse plano não existe. Isso é utopia. Agora, você pode sim filtrar as pessoas com que você vai se relacionar. E quando você filtra isso através de princípios e de valores, você consegue sim ter uma relação saudável, impactar de maneira positiva a sociedade. Essa é uma realidade. Muitas vezes pessoas falam, cuidado com pessoas de igreja, realmente tem que tomar cuidado. A diferença da pessoa que está na igreja para a que não está é que as pessoas da igreja, em sua maioria, elas têm consciência, ou pelo menos deveriam ter consciência, de que elas são o quê? Pecadoras, que são más e que carecem do perdão de Deus. E as pessoas que não vão na igreja, ou que muitas vezes não professam fé, muitas das vezes elas não se denominam como más, nem como arrogantes, nem pecadoras. Pelo contrário, elas se acham suficientes para viver a vida do jeito que elas quiserem, portanto elas não carecem de arrependimento. Então, ou seja, é óbvio que as pessoas que estão na igreja, elas vão ser pessoas ruins, elas vão ser pessoas más, mas elas têm consciência disso e elas lutam para mudar esse comportamento. Às vezes alguém fala, as pessoas da igreja são fofoqueiras, são isso, são aquilo, outro. Todo lugar tem gente fofoqueira. Se você for em determinada região, a fofoca ela é cultural. Se você for em determinada região, você vê que a corrupção é cultural. Só que no meio desse lamaçal todo de pessoas, dentro e fora da igreja, existem pessoas de boas índoles. Então essas pessoas, elas vivem os seus princípios, elas vivem valores, mesmo estando em uma sociedade completamente tomada pelo caos. Então, ou seja, você tem que saber filtrar. E a ideia de Provérbios é, assim como um garimpeiro, ele precisa de ferramentas específicas, precisa de conhecimentos específicos para poder garimpar e achar o ouro, achar a sua joia. Mesma coisa é um homem, mesma coisa é uma mulher que quer formar uma família. O homem que quer formar uma família, ele tem que garimpar uma boa esposa. Só que antes dele garimpar atrás de uma boa esposa, ele precisa se preparar. Entendeu? Como é que você, sendo um porco, você vai querer exigir pérolas? Você não sabe a diferença de pérola para fezes. Entendeu? Então, ou seja, para que você possa exigir mulheres e homens melhores, você precisa se tornar alguém melhor.
E quando você começa a trabalhar o seu pilar espiritual, você primeiro toma consciência de que você é ruim, de que você tem a natureza má, entendeu? Você pode ser bom nas competências que você tem, mas a sua natureza que foi alterada pelo pecado, gerando arrogância, gerando medo, gerando desejo desenfreado, tudo isso faz com que você se afaste de Deus. Você acreditando ou não, o fato é, Deus existe. E acabou. Então, eu sempre trago a importância de você ler Provérbios porque você entende como que funciona a sociedade. Você começa a entender como que funcionam as pessoas. Você vai no passado ver o que aconteceu. Você está no presente e vê o que está acontecendo. E vem as escrituras e fala, ó, o futuro é esse aqui. E você medita. E você já sabe o que vai acontecer. E acaba se prevenindo, se transformando e assim acabar impactando as pessoas que estão ao teu redor. Ok, meus queridos? Então, essa é uma reflexão acerca do livro de Provérbios, no capítulo 31. Recomendo para você, leia. Cada vez que você lê, você aprende uma coisa diferente e que traz edificação para a sua vida. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos!